paz do Senhor Jesus, nós temos aqui um momento de oração e palavra. Vamos começar orando, falar com o Senhor. Ele deseja ouvir a sua voz, seus pedidos de oração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela tua fidelidade, a tua bondade. Obrigada porque o Senhor nos ouve nesse momento. Deus Santo, Forte e Poderoso. Pai, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelos livramentos que o Senhor Deus tem nos dado. Pai, nesse momento eu entrego essa vida que está aí comigo orando, que o Senhor Deus esteja cuidando dela, suprindo suas necessidades, abençoando sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho. Pai, que o Senhor Deus esteja, Pai, abrindo portas de trabalho aqui para os desempregados, abençoando saúde, repreendendo todo câncer, Senhor Deus, tocando na alma, tocando na psique, Pai, repreendendo, Pai querido, fazendo parar a depressão, a síndrome de pânico, ansiedade generalizada. Senhor Deus, que o Senhor Deus esteja cuidando, Senhor Deus, de pessoas, Deus, que tem aqui espectro autista. Deus, vai cuidando, Senhor. Eu não sei por que eu estou orando assim hoje, mas que o Senhor Deus esteja cuidando da psique, da alma, da saúde mental do teu povo, neurológica. Pai, a saúde física. Pai, que o Senhor Deus esteja abençoando o teu povo, suprindo necessidades. E mais uma vez eu peço portas abertas, Pai. Que seja um tempo, Pai, de boas notícias, um tempo do destravar de Deus nas vidas aqui. E que o Senhor Deus também nos fale de forma poderosa, que o teu povo tenha disposição em ouvir a tua palavra, te obedecer fielmente de todo o coração, porque esse é o segredo da vitória. Pai, perdoa os nossos pecados e fala conosco, Espírito Santo. É em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Olha aqui, algo tão lindo que Deus falou comigo hoje, em Deuteronômio 28. É no caminho da obediência que você vai alcançar as promessas de Deus. Amém? Olha aqui, Deuteronômio 28. A parte do 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os cordeiros e os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Aqui, palavra de Deus ao seu povo Israel, não é? E ele está prometendo bênçãos decorrentes de uma vida de obediência. Ele está prometendo várias bênçãos, mas primeiro ele diz algo simples, que para o povo não era tão simples assim. Mas ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então, aqui Deus está prometendo para o povo dele que se eles honrassem o Senhor, se eles obedecessem, se eles fossem fiéis ao Senhor, Deus os colocaria num patamar alto e abençoá-los muito em todas as áreas da vida, porque quando ele está prometendo aqui bênçãos de prosperidade, bênçãos na família, bênçãos entre os filhos, né? Deus está abençoando em todas as áreas, porque isso ia trazer segurança para o povo e logo saúde emocional também. O povo ia estar tranquilo, ia estar feliz, isso é muito bom, não é? Então aqui é algo que eu gostaria de refletir, que é no caminho da obediência que a gente alcança as promessas do Senhor. Porque ele diz, ó, lá no 8, o Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. E o 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos, não é? Então, ele está prometendo bênçãos, mas ele diz: se obedecerem ao Senhor e andar nos seus caminhos. A gente precisa estar em constante conexão com o Senhor e refletir quais são os direcionamentos que o Senhor tem nos dado para esse tempo. A gente precisa observar a palavra, ler a palavra, meditar, mas buscar da parte do Senhor qual o direcionamento. O que Ele quer que a gente faça nesse tempo. Porque a gente já sabe o que a gente precisa fazer de certo.
mas algumas coisas são específicas para esse tempo. Então, olha, de repente você esteja lutando, esteja batalhando por coisas que você sonha e que você tem orado, e que você tem clamado, que você tem estudado, você tem trabalhado para isso e você ainda não conquistou. E de repente você está orando porque você sabe que só depende de Deus agir agora. Você já fez sua parte, só depende de Deus. E de repente você fica pensando assim, ah, mas está tudo parado. Nada acontece. Acontece sim. O mundo espiritual a gente não vê. A gente fica orando, 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 a gente coloca nas mãos do Senhor e a gente precisa descansar, porque o Deus ele está agindo. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você vai ver a resposta de Deus. É quando você menos esperar, é quando você descansar. Mas enquanto você descansa no Senhor, você continua orando, louvando a Deus, crendo, obedecendo, sendo fiel ao Senhor e fazendo tudo aquilo que Ele mandou para você fazer. Então, cada direcionamento de Deus para a sua vida vai influenciar uma conquista no mundo espiritual. Uma conquista, algo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Portanto, continue orando, continue buscando ao Senhor. Tem gente dizendo assim, ah, eu não vejo Deus fazer, tá tudo travado, tá tudo parado, eu vou parar de orar. Nada disso. A gente precisa continuar perseverando na oração. Continue crendo. Deus ele fica ofendido quando os seus servos desconfiam dele. Quando os seus servos ficam assim, ah, Deus não vai fazer para mim não. Ele prometeu, mas acho que eu ouvi errado. Sabe? Quando os servos desconfiam dele, ele fica triste. Então continue crendo no Senhor. Continue obedecendo a Deus. Para isso você precisa renovar a sua fé. E isso através da palavra. Ouça a palavra de Deus, sabe? Busque mentores, pessoas que sabem a palavra mais do que você para te ajudar, para te ensinar a entender, a compreender a Bíblia. É na obediência que Deus move as circunstâncias em seu favor. Então, mesmo que você não esteja vendo, continue crendo. Mesmo que você não esteja vendo o agir de Deus, aparentemente, continue na esperança. Renove sua esperança todos os dias. Louve ao Senhor. Abraão continuou crendo, sabe? Mesmo quando ele já estava velho, sua mulher envelhecida, e Deus ele tinha feito uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, e ele já não sabia mais como, porque ele já tinha 75 anos de idade, e ele estava idoso, muito idoso. Ele já começou a pensar que a herança dele ia ficar para os empregados, que eles seriam, né, iam dar ali, que ele ia ter que dar ali para os empregados tudo que ele tinha. Mas aí vem o anjo de Deus quando ele menos esperava. Anos depois de Deus fazer a promessa para ele, veio um anjo e falou, daqui 1 ano a sua mulher vai estar com um bebê no colo, que foi Isaac, e a promessa se cumpriu. Continue crendo, continue orando, continue obedecendo, porque Deus ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Enquanto a promessa não cumpre, prega a palavra, ganhe vidas para Jesus, seja você uma bênção. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje é tempo. O Senhor Jesus te chama e Ele diz, eu te amo, vinde a mim, porque eu tenho um tempo de descanso para a tua alma, eu te amo. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida hoje, amém? Fica aí com essa palavra no seu coração. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, mas deseja ser, recebe Jesus hoje, procura uma igreja que prega a palavra de Deus mais próximo de sua casa. Deus abençoe sua vida, fica na paz de Jesus. Um grande abraço.